Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E aí a gente saindo do leste, saindo da Europa, descemos ao sul, América do Sul, e aí Brasil, Opa. jogos de aventura em terras brasileiras. E aí nós temos um convidado mais especial para falar do assunto, né? Que a primeira referência que eu encontrei, não sou eu, tá, calma. A primeira referência que eu encontrei foi do próprio Enigma dos Deuses, que era vendido na Microsistemas. Não, chegou o Enigma dos Deuses, era pela Ciberne. SBR. Mas eu peguei o comentário do Divino. Ela anunciava na Microsistemas, mas é um dos primeiros. Depois da trilogia do Divino, foi um dos que o Zé Eduardo lançou pelo selo Ciberne como jogo original brasileiro, pra Apple. Pra Apple II, né? Escrita pelo Frederico Liporassi, o Fernando Leibel e com uma pontarel de pitaco e beta testing do Divino Leitão. Isso foi logo depois do curso que nós fizemos lá na época da Ciberne. Esse povo todo tava lá. Eu acho que esse é de 84, não é, Renato? Não, esse aí nós fizemos esse curso em 85. Ele deve ter saído ou no final de 85 ou no comecinho de 86. Já era bem o final do Apple. Entendeu? Tanto que eu lembro que na última aula do curso eu já tinha ido a São Paulo conhecer o lançamento da Gradiente, então eu deixei para falar na última aula. Falei assim, olha, pessoal, vocês estão trabalhando com Apple, com Color, vai vir uma máquina nova aí que é muito interessante. A gente está levantando uns dados sobre ela, e aí apresentei para eles o MSX, mas como eles já estavam quase na metade do jogo, eles terminaram para Apple, mas era essa turma aí toda que estava no curso. Então aí, assim, o primeiro emblemático da história é Aventuras na Selva, no qual o criador está entre nós. Está no meio de nós. Está vivo entre nós. Os primeiros 30 anos de Adventures foram difíceis. Vamos ver se os próximos 30 serão fáceis. É boa, né? Isso foi bom, é verdade. Esse é na Microsistemas número 37, não foi, Renato? Eu não lembro qual foi. Não, acho que é. O número assim eu não lembro de cabeça, mas acho que é 23, alguma coisa. Eu lembro que na 22. Eu sei que na 22 saiu o aeroporto. Saiu antes. A aula tava segurando o Aventuras na Selva, eu nem lembrava mais dele. E aí um dia eu perguntei pra ela, no corredor lá entre a redação e o CPD, eu falei assim, escuta, aquele outro jogo que eu te dei, você não vai publicar não? Eu tô guardando pra uma edição assim especial. Eu falei assim, porra, não tem que guardar nada não, se você guardar, daqui a pouco acabou o GX, acabou o jogo, acabou tudo, entendeu? Aí eu falei, não, então eu vou colocar na próxima edição, senão eu perigava não ter saído, eu ia ficar guardando e ia sair. Edição especial, comemorativa da última edição. E tem histórias, né, que o Aventuras na Selva, ele causou tanto uma febre que teve numa das feiras de informática, correu o boato que ele não tinha final, né? Tem essa história. Eu não lembro disso, não. Tinha? Aí eu não sei, mas eu ouvi essa história e na época ele causou muito frição, né? O pessoal ficou muito empolgado com o jogo e aí então ficou naquela, caraca, não tem final, não vai ter final, como é que vai ser esse negócio? Culpa do Sander. O Sander criou essa celeuma aí. Quem mandou tentar abrir o elevador do Angra 1, né? Do Angra 1. Vou tentar abrir o elevador do Angra 1. Mas ele abre direitinho, hein? Nossa, você tá rodando aquela cópia pirata que eles vendiam lá no Rio de Janeiro. Não. Com certeza.
E posteriormente teve em 85, até o Renato contou pra gente no episódio que participou, do Amazônia, né? Não confundir com o da Triumph que a gente acabou de falar, o inglês. São aventuras diferentes. Do Amazônia da história, que foi do lançamento, as questões lá, aquele problema do fotolito e tudo. Na verdade o que aconteceu foi o seguinte: o Aventuras na Selva e o Aeroporto, eu criei eles como produtos independentes. Era para ser publicado, para ser vendido em banca de jornais. Mas o pessoal da Mixtens ficou, no mercado a gente não sabe o que acontece e tal, e eles ficaram com medo de lançar e não ter retorno. Então, vamos publicar na revista mesmo, entendeu? Publicou primeiro o Aeroporto e logo depois o Aventuras na Selva. Quando o Zé Eduardo viu o Aventuras na Selva, ele foi lá na minha sala e fez: pô, eu tô muito puto com você, não era pra você publicar esse jogo era pra você comercializar e tal. Eu falei assim: Zé, eu até tentei, mas o pessoal daqui não quis, entendeu? Ficou com medo e tal. E Exercício 81 também já tá meio, sabe, a gente não sabe mais quanto tempo vai durar. E então, vamos fazer o seguinte, vamos então pegar pra TRS-80, que já é um micro que suporta um preço melhor de produto, e vamos fazer uma versão estendida do Aventuras na Selva. Pra não ter problema de gente, mas o pessoal vai ficar meio chateado, porque, vamos ver, eu troco o nome, a gente vai chamar ele de Amazônia. E aí nasceu o Amazônia, que é basicamente o Aventuras na Selva estendido. Com muitas e muitas horas de diversão, diga-se de passagem. Sim. Nessa época, quando eu tava fazendo o Amazônia já, no TRS-80, eu desenvolvi o editor de Adventure, a primeira versão do sistema editor, para poder produzir ele. E o troço era tão maluco que o núcleo do jogo era o mesmo núcleo do editor. E quando eu fui mostrar pro pessoal do curso de jogos como é que fazia, como é que criava jogos, como é que usava o editor, eu entrei no Amazônia, que ele ainda não estava pronto, mas já estava a onça lá, e ela andava pelas posições e tal. E quando eu saí do editor para mostrar a coisa, a onça veio junto, que era o mesmo núcleo. E assim, eu preciso tomar cuidado com isso, porque senão a onça vai sair, ela só podia andar ali dentro da mata, naquela areazinha ali restrita da mata, né? Oi, só uma dúvida. Você tem alguma ideia de quanto ter criado o editor de Adventures diminuiu o teu trabalho ao fazer outros Adventures? Mas isso eu já peguei no próprio Aventuras da Selva, né? Quando eu criei o Aventuras na Selva, eu primeiro criei uma metodologia para fazer o jogo. Quando eu fui fazer o Aventuras na Selva, eu levei quase um ano para fazer. Quando eu fui fazer o Serra Pelada eu fiz em uma semana, entendeu? Já tava tudo pronto, era só o trabalho de bolar a história, bolar o que ia acontecer, como é que ia ser, qual ia ser o propósito do jogo, entendeu? É muito mais simples, muito mais fácil. Por isso que eu sempre andei com o Amazônia e um editor junto, entendeu? Porque facilita muito a vida da gente. Sem sombra de dúvida. Você não refaz a mesma coisa a toda hora, né? Não, tá tudo lá. Se bem que depois de um certo tempo você começa a querer alterar, né? Quer dizer, cada versão, cada jogo novo que você vai fazer naquela ferramenta, você já começa a descobrir as deficiências dela. Você fala, agora pode ter isso, pode ter aquilo. E aí você volta, então vou voltar lá naquele que eu fiz anteriormente para dar uma melhorada nele, entendeu? E aí é que a coisa vai passando, o tempo vai passando, às vezes você não consegue terminar direito o jogo por causa disso. Eu tenho esse lado ruim também de fazer a ferramenta. Aliás, confirmando, o Amazônia saiu para TRS-80, ZX Spectrum e MSX, né? TRS-80, MSX, PC, PC2, ia sair pro Color, mas não chegou a sair. Pra PC saiu para todas as versões do PC. PC2 só texto, depois foi a primeira versão para CGA com imagem, depois VGA, depois aquele CD-ROM que foi patrocinado pela Sony e saiu em 94, 95 por aí mais ou menos, que era Super VGA, 256 cores, e é 97 para Windows, aí já em True Color. E até hoje para todas as ferramentas que eu desenvolvo, né? Que é uma forma de eu testar se a ferramenta está realmente funcionando do jeito que eu quero, é portar o Amazônia para ela. Aliás, falando no Amazônia, né, Ricardo? O spin-off do Amazônia. Puta, cara. Matagal. Cara, Matagal era muito engraçado. É demais esse jogo, ele é muito legal. Sim, eu lembro que uma vez eu conversei contigo, Renato, isso aqui, há muitos anos eu te perguntei do Matagal, você falou, o que você achou? Ficou feliz, você falou que adorava o Matagal, né? Claro, porque veja bem, você receber elogio do jogo que você faz, aí todo mundo que faz jogo ganha elogio, nem que seja da mãe, entendeu? Mas você ganhar uma paródia do seu jogo, não tem preço, né? Eu não sei se tem outro jogo brasileiro que chegou ao ponto de ter uma paródia, entendeu? Não. Eu acho que não tem. Então, Cara,
Pra mim foi uma honra. Porra, na CPU tinha, eu lembro que na CPU MSX saiu como fechar o matagal. E as histórias, a lata de lixo voador, a onça pintada, você partiu pra outra sala. Não, papagaio, tinha um papagaio, não tinha, que ficava falando. E no fim, a mensagem no fim, né? Rebobine a fita, por favor, que era aquela mensagem padrão das fitas de vídeo que a gente pegava nas locadoras. Aí tinha também essa lata da tinta, a onça pintada na sala do lado, a lata de tinta com como pintar a onça. Não, era genial. Eu sempre gostei. O pessoal me chamou um dia lá no CPD. Pô, vem ver um jogo que você vai achar muito interessante. Eu falei, o que é? Não, tô sem tempo, não dá pra ver, não. Não, vem cá que você vai gostar. Aí sentei na cadeira, fiquei vendo. Falei, pô, mas esse tá me lembrando um outro jogo, esse daí. Aí que eu me toquei. Falei, Matagal, porra, pô, muito bom, cara. Muito bom. E aí vai aquele momento hunt pros espectros, né? Quando ele vai passar na tribo dos espectros. Aí ele vai e passa e olha lá, vê o espectro ligado e morre de nojo. Caralho, era muito bom, cara. O Matagal era muito divertido. Eu acho que ele era de 88, por aí, que eu lembro do Matagal. Já é mais pro final, já. 88, quase final dos anos 80 já. Pô, mas era um barato, cara. Era sensacional. Era muito legal. Você falou de Serra Pelada, uma coisa que eu gostava de Serra Pelada que ele tinha mapa. Eu penava sem mapa. Eu cheguei a dar um jeito de arrumar uma cópia, tentava ver se tinha onde eu arrumava um mapa do Amazônia, porque quando eu chegava no Serra Pelada tinha mapa, eu falei, é tudo que eu queria. Então eu me enrolava todo. O Serra Pelada é bem diferente do Aventuras na Selva, né? Ele é completamente diferente. Foi assim uma coisa doida fazer aquele jogo. Até hoje eu não entendo como. Tava vendo televisão, aí começaram a falar do garimpo e tal. Então vai ser isso. A Alda tinha me pedido pra fazer um adventure pra colocar na próxima edição. Eu falei, pô, próxima edição eu não tenho nem 30 dias pra fazer isso aí. Não, mas você faz sim, você faz, tá? Eu falei, pô, tudo bem, eu vou experimentar fazer já com o que eu tenho do Aventuras na Selva, toda aquela estrutura pronta, né? E foi super legal. Uma semana tava pronto. Ao passar ele para o MSX, o PC e tal, eu também dei uma incrementada nele, né? Eu coloquei mais umas posições, mais uns lancezinhos lá. E o lance dele era o do mapa mesmo, de você facilitar a localização. Inclusive, o Serra Pelada você tinha mais uma maneira de chegar no final, né? Tinha. Ou achava a pepita, a dívida externa, ou você ia minerando até ficar rico, né? Ou roubava, né? Então roubava, né? Roubar os caras lá, assaltar a caixa. Melhor jeitão elite de ser. Ou seja, esse papo GTA V tem final aberto, GTA, não sei o que, isso aí não é de nenhuma novidade. Isso aí não. Isso é muito antigo, diga-se de passagem. O jogo que eu tava pegando esse dia pra ver, também tinha um troço assim, ou você usava o final mais longo, ou tinha o final mais curto. Infelizmente agora, de cabeça, não me recordo. Aí se seguiu-se Serra Pelada, e temos lá também do pacote, né, Além da Gabi. Uma coisa importante, Renato, eu lembro que você publicou uma vez, na época da ProKit, tinha ideia de fazer vários outros adventos, tinha várias ideias. Tinha Pensão Sossego, uma continuação pro Amazônia, tinha um até que eu não me lembro o nome, que era a ideia de trazer contrabando do Paraguai, eu acho. Paraguai, Operação Paraguai. Já fizeram pra Spectrum lá na Iugoslávia. É o contrabando. É sério, Renato, não sei se você ouviu o episódio do Leste Europeu. Não. Um dos primeiros adventures escritos na Iugoslávia para Spectrum era um advento onde você tinha que ir na fronteira com a Áustria para piratear um Spectrum. Piratear Spectrum. Legal aí, ó. Chamava-se Contraband o adventure. É que naquela época o pessoal trazia muita coisa do Paraguai e tinha as histórias muito engraçadas nas viagens, entendeu? Então, vamos aproveitar isso aí, vamos fazer um jogo em cima disso aí. Fugir da polícia, esconder as coisas no ônibus, entendeu? Será que se não saísse na época, não ia dar encrenca pra você, não? Sei lá, viu? Não, cara, tu conhecia. Provavelmente. Não, eu talvez não. Nunca deu problema nenhum em nada, entendeu? Não sei. Que continue assim, né? Porque tinha aquelas histórias do pessoal do Carta Certa que foi em cima dela porque ela, entre tudo, dava a opção de sortear o número do jogo do bicho. Isso foi um purismo exacerbado. E depois tem outra coisa. Assim, você nunca sabe se é lenda urbana, porque também
também a gente não tinha, na época, como diferenciar o que era lenda urbana e o que realmente era pressão, mas... Tipo, a ligação da Konami pra Takeru? Essa deve ter rolado. A lenda urbana também. Vocês têm que lembrar também que naquela época jogo era joguinho, né? Não era coisa levada a sério. Então, eu só frequentava o meio empresarial da área de informática e de coisa e tal por causa da Microsistemas. Senão, eu não seria aceito como empresário do ramo. Afinal, eu só fazia joguinho, entendeu? Os caras levaram muito tempo a perceber que, pô, eu tinha faturamento melhor que o deles. A turma do Carta Certa, a turma da Módulo, entendeu? A gente era tudo amigo ali. Ah, não, faz joguinho. Joguinho é... Ninguém prestava muita atenção nisso, né? Você só pegou feio mesmo o pessoal da época, o pessoal que se envolveu com hardware estrangeiro. Em termos de jogos, de software, nunca teve problema nenhum, mas o pessoal, quando começou a trazer muito Amiga, muita coisa assim, a Receita Federal, a Polícia Federal começou a cair em cima do pessoal lá no Rio. Mas a parte de hardware mesmo, a parte de software, ninguém dava a menor importância. Ninguém ligava. Joguinho é joguinho, entendeu? Ninguém não mexer com isso, não. Até que não tinha legislação específica para isso, e até o principal, né, vale de recordação, né, tanto a Sharp quanto a Gradiente pirateavam o jogo da Konami e outras empresas japonesas, a cara de pau. Sim, na verdade foram as duas que, vamos dizer assim, detonaram com o pouco respeito que ainda havia. Elas prometeram muito antes do lançamento de que iam dar apoio às empresas, iam ajudar os desenvolvedores e coisa e tal, mas nunca fizeram nada. Eles, no meio da onda, quando eles viram que sem software, sem os jogos, os computadores não iam vender, eles começaram a trazer do Japão quilos e quilos de fitas e entregar no Pirate House e falaram assim, tá aí pra vocês, entendeu? Diz a lenda, eu nunca vi isso pessoalmente, mas dizem que você ia lá na Gradiente, os caras abriam um armário, pode pegar o que você quiser, leva e vende. Então havia um certo respeito, o pessoal dava uma traduzida, colocava em português, dava uma melhoradinha aqui, outra melhoradinha ali, mas depois com o MSX e Gradiente e Sharp, a coisa ficou no nível em que todo mundo conheceu, né? Quer dizer, do jeito que vinha, pirateava, tanto que chegou ao ponto de vender o demo do Angra 1, né? Que é o episódio mais tosco. Pois é. Nem me fale. Enfim, vamos passar pra frente. Pra gente fechar um pouco o Brasil, né? Depois se encerra a pelada, que teve o original de MSX pelo Renato e para Spectrum pelo Einar Salcas. Então foi o que eu consultei. Lenda da Gávea, do Luiz Fernando Moraes, escrito em GAC, que é o Graphic Adventure Creator de Spectrum, e editor de Adventures na MSX, é isso? Isso. Era um beta do editor de Adventures versão 4.0, né, Renato? Que era já 4 alguma coisa. Era entre o 3.4, que foi a versão do editor que chegou a ser comercializada. Eu comprei uma cópia. Eu ainda tenho um manual aqui em algum lugar. E o 5.0, que faz o Angra 1, né? Então ela era intermediária. O do Lenda da Gávea não tem animação, e o do Angra 1 tem. Então eu dei o nome dela de 4. alguma coisa, 4.5, um negócio assim. Aí em 1900 e alguma coisa, lá, talvez 89 ou 90, o Angra 1, que é o jogo preferido do Sander. Minha grande paixão. Renato, eu não sei se você conhece isso aí, esse documento eu encontrei na Federal do Paraná. Eu encontrei... tá na área de humanas, né? Eu tô olhando aqui. Alan Richard da Luz, bacharel da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Tá, na verdade, ele foi escrito, esse título é da USP, né? Da FAO da USP, mas ele escreveu esse artigo para publicar hospedado na Federal do Paraná. Na Federal do Paraná. Que fala tanto de você quanto do Divino. Sim, lembro desse artigo, lembro. Lembro, ele tava fazendo um trabalho de finalização de cursos que era. Aliás, tem um monte de trabalhos de curso que falam daquela época, dos jogos. É bacana isso, eu acho legal. Se a pessoa não achar que o mercado de adventures brasileiros ficou só focado na pacote microsistema CBN Renato De Giovanni, só lembrar que a Nemesis Informática, ela produziu, ela teve um carinha. Nossa, eu tirei o nome do cara aqui. Teve 3 adventures, né? Do mesmo autor, eu não botei o nome dele. O Conde Monte Cristo, que saiu em 1988, o Memphis, 1989, a Grupo de Maquiné, em 1989. O Luiz Fernando de Moraes teve um boato, a história que ele queria fazer em cima daquele livro Fortin, chegou a sair um anúncio na revista em disquete, mas não aconteceu nada. E antes dele ainda tem alguns adventures de Basic, surgiram na época, que eu lembro, pra MSX, muito toscos, não lembro o nome deles agora. E aí, não falar, o 5 Estrelas 2, A Vingança do Barão, que é um jogo que você pode encontrar na MSX Files do site do Slotman. Lembrar que o 5 Estrelas é o 5 Estrelas lá, o mistério do 5 Estrelas da coleção Vagalume. Pra quem lê
aprendeu na escola, vai saber o que é isso. Do Marcos Rey, né? Ou seja, olha aí a literatura voltando aos Adventures novamente. Versão nacional. E um jogo que a gente tem que citar, senão a gente pode apanhar dos MSZ, né? Não chega a ser necessariamente um jogo de aventura, mas bastante elementos a respeito, é o Avenida Paulista. Avenida Paulista, eu joguei ele. O bombardeador. Esses dias eu peguei a bomba e coloquei na escadaria do Colégio Objetivo. Foi tão legal. O bombardeador, a bruxa e todos os outros elementos. Nossa. Aí, gente, agora que eu me toquei que eu esqueci de botar uma coisa aqui na pauta, só pra fechar Brasil finalmente, de localização e tudo mais, eu esqueci de colocar Palhada City. Palhada City é lenda. Um jogo de aventura escrito com história do bairro onde o cara vivia, Renato. Lá em Nova Iguaçu. Vivia, que era Palhada, É o bairro Nova Iguaçu. E, aliás, um dos maiores vapores da história. Tem gente que não acredita na existência do Palhada. E o Rogério Bellarmino já promoveu as caçadas em caixas de disquete antigas pra ver se acha uma cópia do Palhada. Ninguém tem cópia do Palhada City. Ninguém tem, Ele vendeu esse troço. Ele botava um disquete no correio pra correr alguma coisa, né? Eu tinha em Nova Iguaçu há pouco tempo, uns 2-3 meses, passou um ônibus enchendo. Palhada. Eu olhei Palhada City. Minha esposa olhou. Palhada City, Minha esposa olhou. O quê? Depois eu te explico. É o Palhada. Difícil de achar, assim. O desenvolvedor sumiu. Conta ele que o desenvolvedor, eu não lembro o nome do cara, o cara desapareceu. O cara foi tragado por alienígena. E parece que ele teve problema com drogas também. O cara também tinha problema com drogas. Tinha umas coisas assim. Começou a usar Spectrum, né? Que isso? Começou a tentar portar o RPG dele pra essa plataforma meio bizarra, né? Aí desapareceu. Ninguém tem cópia do Palhada. Ele sempre que a gente conversa, toca no assunto, qualquer encontro nesse gente, alguém tem que tocar no assunto do Palhada assim com o Rogério. Gente, isso parece tema de documentário, mas tudo bem. Eu acho que a gente precisa produzir um documentário, né? Em busca do Palhada City. Em busca do Palhada City. Dá um jogo, hein? Dá um jogo. Um jogo sobre um jogo. É o meta-linguagem, né? Um jogo só busca pra um jogo. Autorreferenciado. E ele disse que ele não consegue, ele não tem mais cópia, já procurou, tá tentando achar gente no qual ele vendeu coisa na época pra ver se não consegue arrumar uma cópia do Palhada City. Sim, isso. O Rogério e o pacificador procuram pelo Palhada. O Renato é com o pacificador um taco de rock na grama que ele carrega, sabe? Porque vamos voltar lá a falar do Infocom pra gente chegar aos finalmente. Lembrando um pouco assim, né? Demos uma volta no mapa nessa brincadeira, nós fomos pra norte, fomos para leste, descemos pra sul, agora voltamos pra oeste, pra norte. Opa, voltamos pro norte. É noroeste. É isso aí. Pra falar de volta da Infocom. Somente de um produto que eles desenvolveram por conta do Zork, que é a Z-Machine, né, Juan? Que eu me lembro, a Z-Machine era uma máquina virtual que executava Z-Code, que era a versão compilada de uma linguagem de programação criada por ele chamada ZIL. É um troço que eles desenvolveram, que era... Isso é totalmente orientação a objeto, é uma linguagem orientada a objeto, um TS-80, e você achando que a orientação a objeto surgiu com o seu 486. Vocês achando o tal que sabia fazer umas classezinhas em Delphi, né? Pois é, né? Pô, Delphi, né? Nem sei. Que, inclusive, quando um programador novo de jogos chegava na Infocom, a primeira coisa que o cara pegava era um manual de como programar em ZIL. Se você procurar por Z-Machine na Wikipedia, você tem um link pro tutorial da Infocom sobre ZIL. O ZIL teve algumas especificações, era uma linguagem fechada da Infocom, inclusive ele incluía o analisador léxico e toda a parte de gerenciamento de objetos dentro da aventura. É um editor de advento em linguagem de programação, por assim dizer. E bastava eles desenvolverem o interpretador da Z-Machine para aquele rádio específico, para toda a biblioteca de jogos deles está disponível para aquele rádio. É aquela coisa, Write Once, Run Anywhere é 10 anos antes do Java. Pois é, antes do Java. O interessante, sim, isso se perdeu com o fechamento da Infocom, essa especificação nunca foi liberada, porém, um sujeitinho chamado Graham Nilsson começou lá pelo começo da década de 90 a brincar com os jogos, pegar os jogos da Infocom e a destrinchar e conseguiu montar a especificação da ZIL, do Z-Code, e criou uma versão, quer dizer, criou a especificação do Z-Code permite que hoje em dia possa desenvolver interpretadores desse cara, um deles é o Frox, que é GPL, e se roda em qualquer coisa, de servidor Unix a Game Boy. E também pode extrair
extrair a parte de código dos executáveis dos jogos originais e rodar em outras plataformas. Né? Não, o jogo é um grande arquivo indireto em Z-Code. Assim. Basta você ter a Z-Machine para a máquina de destino, você já roda. Tem, claro, a coisa que ele detectou foram várias especificações. Z-Machine 1, versão 1, versão 2, versão 3, versão 4. É só você ter a versão específica. E assim, pegando assim, os grandes sucessos da Infocom, pra gente dizer que a gente não falou, e o mais legal deles era a forma como eles trabalhavam a embalagem. Era viajante. Vendiam um disquete, com software, com manual, obviamente o cara copiava. Então eles passaram a acrescentar ao jogo deles uma série de itens, artefatos, objetos, literalmente folhetos, pedaços de jornal, coisas que remetiam ao jogo e que eram essenciais para a trama da aventura. E o mais divertido, eram utilizados e serviam como uma proteção contra cópia. Por exemplo, o pacote do Deadline, que é de 82, ao você abrir, você descobriu que você tinha um dossiê, como se estivesse realmente investigando um crime. Tinha foto do cadáver, tinha o laudo do legista e coisas assim. O Starcross também, no mesmo ano, deu problema com os vendedores, com as revendas, porque o jogo era redondo. Era uma caixa que era um disco voador. Planetfall, que acho que é um dos primeiros jogos do Skriv Merecki, outro polonês, esse era uma caixa normal. O Hollywood Jinx, ele vinha com um jornal tabloide Hollywood que tinha todas as referências do jogo dentro dele. Trinity, que é o primeiro jogo a usar todos os recursos do Commodore 128 e 128 K de RAM, e as pessoas compravam o seu Commodore 128 para jogar Trinity, ele tem inclusive um origami dentro dos objetos, era um cisne em origami. E, vamos voltar ao começo do episódio? Vai, Ricardo. O Guia do Mochileiro das Galáxias, de 1984, o jogo, não o livro ou... Não, a novela, o seriado. A novela no rádio, o seriado... Nem muito menos o filme. O filme já é bem depois. O Steve Merecki, um dos seus principais desenvolvedores da Infocom, e junto com o Douglas Adams. Próprio? Sim, o próprio criador do Mochileiro. Ele baixou lá para participar do desenvolvimento do jogo, para dar consultoria, etc. Inclusive teve um relacionamento assim razoavelmente complicado com os desenvolvedores, que tá narrada a história no documentário Get Snap. Principalmente com o Steve, né? Porque era um cara completamente procrastinador, enrolado pra fazer tudo, e o Steve era um cara super organizado. O Steve, inclusive, pra você ter uma ideia, ele doou toda a documentação da Infocom que ele recebia, memorando, relatório, guardou tudo catalogado. Ele fez uma doação pra internet a chave desse material. Nossa. Agora imagina os dois trabalhando juntos. Meu Deus do céu, eu ia sair briga o tempo todo. Não, o Douglas Adams, o cara pegou um avião, aí ligaram na recepção da Infocom, falou que tinha um tal de Douglas Adams que queria conversar com os caras, que queria fazer um jogo. Imagina a cena. Imagine. Não, os caras conheciam o Douglas Adams. Sim, ele é trote, né? Conhecido. É trote? Não, isso pode ser trote. Isso não é verdade. E tem um outro jogo que é específico, roteiro específico também do Adams, chamado Bureaucracy, que é de P6 e que o teu objetivo é conseguir a documentação pra... Alguém morreu aqui. Eu tô vivo. Não, foi um erro de programa aqui. Você conseguir a documentação da sua casa. Você acabou de se mudar. Claro, sem ficar louco, tem um AVC no processo. Aliás, o medidor da costa é o teu estresse. Quando você chega a um certo nível de estresse, você morre. Pra quem acha que burocracia é uma arte, uma maldição tipicamente brasileira, é só você assistir e ver o Guia do Mochileiro da Galáxia e conhecer os Vogons. A gente explica tudo. É uma constante universal. Com certeza, é só ver a conversa dos entes no Senhor dos Anéis. Plá, plá, plá. Também. Então, uma curiosidade sobre as embalagens que, como a gente falou, isso que eu achei muito legal, que você tinha como elementos que auxiliavam ao que estava fazendo no jogo e ao mesmo tempo era uma maneira de evitar pirataria. Você tinha como copiar as coisas e jogar, mas não é a mesma coisa. Deixa eu acrescentar uma aí que eu acho que vocês não sabem. A versão do Angra 1 para PC ia dentro da embalagem uma nota de dinheiro verdadeira. O número de série da nota era o código que desativa a usina. Cada cópia era individual. Isso é um fanfarrão, xerife. Viu aí, Sander? Você ia gastar tua fortuna e não ia conseguir. Uau! E não ia conseguir desativar o reator. Mas a do Sander é aquele demo do MSX. O MSX nunca foi finalizado. Pô, quer dizer que ali na produção eles vamos pegar a nota de um cruzeiro. Aí, lê o jogo, grava o código nesse disquete. Lê o jogo, grava o código. Eu tinha um sistema. O sistema que eu desenvolvi para produzir servia para tudo. Foi um sistema operacional, o ProKit. Então o que acontecia? Eu montava uma matriz e na matriz eu já cadastrava o nome da pessoa que comprou, o
quanto pagou, enfim. E pegavam a nota, tinha lá um monte que tinha naquelas notas de coisa de desvalorização da moeda. Eu tinha sobrado com um pacote gigantesco de nota que não valia nada. Então eu pegava, ia puxando, pega a nota, digita o número, pronto, ele já produz a cópia e já vai dentro da embalagem aquela nota de verdadeira, real, não era cópia não, entendeu? Então aquela nota só servia para aquele jogo. Olha, barato. Era o número de série dela que desligava a usina e não deixava ela explodir. Ou seja, se alguém estiver aí vendendo cópia de Angra 1 no Mercado Livre, pergunta se tem que vir com a nota, tem que estar com a mesma nota que veio o original. Não, na verdade, se o cara teve o trabalho, se quem comprou o original teve o trabalho de fazer um xerox daquela nota, vai funcionar, mas se o cara não se tocou disso, entendeu? E o que quem tá vendendo já é a cópia da cópia da cópia, não vai descobrir nunca. Mas vale uma ajuda aí, se o cara precisar, o dígito do meio é 0. Era a época da mágica da venda de física, né, mídia física, então a gente tinha que bolar todo possível pra não evitar a pirataria, né? Com certeza. Gente, eu pulei aqui a caixa mais perturbadora da Infocom, que é a do jogo Suspended, de 83. A máscara. Cara, você imagina você trabalhar numa loja de software e ficar aquelas carinhas te olhando o dia inteiro. Não, você ser o vigia noturno da loja, assim, 3 horas da manhã, andar com um pouco de luz, vendo uma fileira dessas coisas te olhando. Bizarra, né? Bizarra. É estranho. Sinistro. Mas bem bolado. Vamos encerrar? Vamos fechar mesmo? Não, ainda tem um inventário aqui, cara. Então, João, atropela o Sander. Só precisa de 4 letras, é INVE. INVE. 3, na verdade. Então, acho que era 4. Comercialmente, hoje em dia, os jogos que nós chamamos no Brasil como jogo Adventure, né? Não hoje em dia se restringe ao mercado independente. Tá mais pro lado dos independentes, como a gente já citou mais de uma vez até o Telltale e outros. Mas tem uma comunidade animada que tá desenvolvendo jogos. O Renato comentou alguns ao longo do episódio, gente que tá fazendo, tem desenvolvido aí, que tem tido contato. E um dos sites tem colocado, hoje esses jogos são conhecidos como ficção interativa, você vai encontrar no site ifarchive.org. Além de lá, aí a gente dá a deixa pro convidado fazer a propaganda dele, do Tilt Online. Renato, hora do jabá. Do jabá, né? Oh, yeah! A grande novidade que eu tenho de 2013 pra cá é o Microaventuras, que nasceu meio sem querer, e a ideia é de continuar nessa linha de adventure, não mais exclusivamente texto, mas com essa pegada de ficção interativa, entendeu? Ainda que lidando mais com texto do que propriamente com animação, 3D e coisa e tal, e fazer isso de forma que o jogo possa ser jogado onde você estiver, a hora que você quiser, usando o hardware que você quiser, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, os jogos do Microaventuras rodam até em chuveiro. Ai, caramba! Desde que ele tenha acesso à internet, entendeu? Então eu criei uma estrutura bem simples em HTML, PHP e MySQL para rodar remotamente. Então o jogo não roda no seu equipamento, ele roda no servidor e você roda da onde você quiser, entendeu? Eu rodei de casa no meu micro, mas depois eu rodei do meu pad andando, indo pro trabalho, aí cheguei lá, tinha um notebook na mesa, eu joguei dele, a mesma partida, eu continuei a partida ou não, entendeu? Então a ideia era essa, era fazer essas aventuras pequenas, aventuras assim rápidas, né? E com essa pegada de, quando possível, de tema brasileiro, nacional, entendeu? Todas em português, tanto que eu tô portando quase tudo que eu já produzi em termos de jogos e que dá pra portar pra aventura para o Microaventuras, entendeu? Que tá rodando em praticamente tudo. É um HTML bem simples que ele gera. O pessoal fica impressionado, fala assim, mas é só isso que ele gera? É só isso aí é o jogo. As respostas, porque ele processa remotamente, ele não processa na máquina da pessoa. Então o cara não precisa ter nada, não precisa ter plugin, não precisa ter... Qualquer celular que acessa a internet roda. Pode ter algum problema dependendo da interface do jogo, assim, se eu criei alguma coisa mais visual, mais rebuscada, então talvez não caiba na tela de um celularzinho Nokia, algum deles, entendeu? Mas como eu tenho um deles que é exclusivamente texto, esse roda até naqueles Nokia bem vagabundo mesmo. Aqueles indestrutíveis.
Aqueles indestrutíveis. Mostrei isso em 2012, lá no Rio de Janeiro, a gente no barzinho tomando uma cerveja e tal, à noite, depois de uma palestra. Assim, roda aí. Comecei a falar disso. Falei, então, como é que funciona isso aí? Falei assim, roda esse jogo aqui que você vai ver. O cara tava num tablet de 7, começou a jogar e eu tirei meu Nokiazinho do bolso, pequenininho, com a telinha minúscula. Entrei no jogo e falei, tô jogando o mesmo jogo que você, num Nokia bem vagabundo. Uau. E tomara que pegue, que cole, entendeu? O pessoal tá começando a se interessar em produzir. Até a produção é diferente. A produção do jogo pode ser, se você quiser. Eu chamo de autor o cara que dá a criação inicial do jogo. Mas se você quiser, você pode chamar os seus amigos, faz uma criação em conjunto, entendeu? Um interfere no jogo do outro. Os jogos podem ser linkados um com o outro, quer dizer, de dentro de um jogo eu posso ir pra dentro do outro jogo. Que legal. Então você pode fazer 1000 coisas e tá começando agora. O pessoal tá descobrindo o potencial dele agora. E é tudo adventure dedo em clique, entendeu? Não é nem point and click, é dedo em clique. Você leva o dedo, aperta ali onde você quer, as ações são todas planejadas para não precisar digitar texto, porque foi a conclusão que a gente chegou. Quando o cara roda nesses dispositivos móveis novos, mesmo que ele esteja num iPad de 10, o pessoal tem um pouco de resistência de digitar. Teclado virtual nunca é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, entendeu? Então eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos abolir toda a estrutura de comandos. O último editor que eu criei para fazer isso foi o Zeus, que ainda usa, embora você possa fazer no Zeus um jogo que não use a digitação, quer dizer, só também de teclas, mas o Zeus só produz para Windows, né? E eu queria uma coisa que produzisse para todos os equipamentos, independente de sistema operacional. E foi daí que surgiu o Microaventuras. O sistema operacional é o navegador. É, o navegador, exato. O Netscape quis fazer lá no comecinho, né, quando ela disse que ia matar a Microsoft, porque o Netscape ia se tornar o sistema operacional do computador e não ia mais precisar de Windows, né, de DOS nem de Windows, e a Microsoft ficou vida e ferrou com a Netscape. Só que não conseguiu evitar que acontecesse, né? Acabou acontecendo. Ela própria depois se transformou num navegador total, né? E a ideia é essa, e junto com o processamento remoto, né? Que aí eu guardo as informações do seu jogo. Então amanhã, depois você quer continuar o seu jogo, as informações estão lá. E você pode jogar de qualquer lugar. De qualquer lugar, entendeu? Joguei no trabalho, aí tive que parar porque o chefe chegou, aí quando eu chegar em casa eu continuo. Não. Essa é a ideia. E vamos ver o que vai dar, né? Acho que já tá lá o Amazônia, já tá lá o Resgate na Serra do Roncador, entendeu? Já tá lá o Corporação Orion. E o que eu assim tenho um carinho, o Serra Pelada, já tá lá. E o Mistério dos Sete Selos, que é basicamente um livro, né? Ele não é muito jogo, ele é mais livro, mas com essa pegada de você, sabe, é algo mais do que um livro. É entre o livro e o jogo. Ele fica uma coisa aí que eu acho que é pra onde o Adventure de texto deveria ter ido, né? Não sei por que razão a gente demorou muito a ir para esse lado da ficção interativa. Agora que o pessoal, mesmo lá fora, que eles estão descobrindo esse negócio de não, peraí, Adventure é mais livro do que jogo, então vamos puxar esse lance da ficção interativa, né? Se bem que o pessoal da ficção interativa mesmo, eles não gostam muito disso, eles têm um pé atrás com esse lance, entendeu? Eles acham que os puristas gostam mais de, não, isso aí é ficção, não pode ficar misturando as coisas. Mas eu acho que tudo mistura e depois a gente vê o que acontece, né? E o Kindle, Um Kindle seria uma plataforma ótima para se fazer esse tipo de mas o Kindle parece que não sei lá, a sensação que eu tenho do Kindle é que ele não vai passar disso, entendeu? Não sou um navegador da Amazon e mais nada. Por que eu vou comprar um Kindle se eu posso comprar um iPad? Um tablet, não vamos dizer que eu comprei um iPad, mas um tablet, que hoje custa uma micharia. A única que é surpreendente no Kindle é a capacidade de você ler aquela tela dele em qualquer claridade, é a única coisa que realmente é impressionante nele. De resto... mas aqui nos outros leitores eles também permitem. E outra coisa, assim, o Kindle tem uma característica, assim, além do consumo de bateria seminha, para muitas pessoas ele é interessante pelo seguinte, ele é focado. Eu quero ler. Você pega um tablet, você vai ler um livro no tablet. Beleza, eu tenho um monte de PDFs dentro do meu tablet, como as Jogos 80, revistas antigas para ler, assim. Aí tu vai tá com a internet? Vou ver meu e-mail. Vou fazer não sei o quê. Eu vou aproveitar e vou ver isso. Eu vou jogar alguma coisa?
coisa, deixa eu jogar um pouquinho esse jogo aqui. Aí, então você acaba fugindo. No caso do Kindle, ele acaba te forçando, de certa forma, a focar e ler. Você vai ler aquele negócio. Acabou. Tem as vantagens, mas é aquele negócio, né? O principal filão pra Amazon tá em apenas em vender livro, vender e-book. Ela quer vender outras. Mas o Kindle, ele tem navegador web embutido? Não que eu saiba. Não tem. Porque eu tenho um Kobo, e o Kobo tem navegador web. Mas o Kobo é e-paper também? É, e custou a fortuna de R$250. Telinha de 6 polegadas. Eu ainda não tive o prazer de conhecer. Também não tive acesso a um Kobo, não. Foi pra testar. O Kobo tava em promoção na Livraria Cultura de 480 por 250. No final acabei comprando ele. É bem legalzinho. Tem navegador web com JavaScript, então roda qualquer outra coisa. Ah, bom, então roda. Até o Google Drive ele roda. Já abri coisa do Google Drive. Se você entrar na Amazônia nele lá, é capaz de rodar direitinho. Mas o Kobo é colorido, Não, aquela é ink. É ink, preto e branco. Ele deve fazer uma... Aquela que dá pra ler no sol. E ele tem um front light também pra você ler no escuro. Interessante. Nossa, eu tô vendo aqui, os detalhes deles são impressionantes, cara. Realmente impressionante. Ainda mais esse Aura HD aqui, impressionante, cara. Então, assim, encerramos nossa volta quadrada pelo nosso mapa de 4 salas aqui, que foi o nosso bate-papo sobre jogos de aventura. Agradecer ao Renato por participar e contar algumas histórias e historietas a respeito do tema. E despedir agradecendo a todos vocês que nos ouviram até aqui, que não foram pelo Gru, que não foram pegos pelo Tarrasque, e que vocês finalmente acharam o cristal da Amazônia e conseguiram estar com um facão matar a onça. Gente, eu acho que o Gru pegou o César. Cadê o César? É verdade. O César foi pego pelo... Não, o César morreu de sede no meio da selva. Ou então ele não encontrou a acarajé lá no deserto do Egito lá. Vamos precisar de um outro César. Agradecer mais uma vez ao Renato pela participação, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito obrigado. Mais alguma coisa a dizer? Não. Gente, nos vemos no próximo episódio e continua ouvindo a gente aí, comentando, botando perguntas, comentários. Dá uma opinião disso, fala aí, tá? E a gente se fala. Até. Eu também quero agradecer a mestre Renato De Giovanni por ter mais uma vez aparecido no Retrocomputaria e principalmente por ter aparecido numa época em que eu estou na equipe, porque na anterior eu não estava na equipe e eu não pude participar, então muito obrigado principalmente por isso. Momento fanboy. Bite my shiny metal ass. Momento fanboy. Vocês todos foram fanboy no episódio da Microsistemas, me deixa ser fanboy atrasado agora. Tudo bem. Pois é. Mas aí você vai tirar meu lugar, Juan. Olha a briga, cara. Vai furar meu olho. Mas você é fanguel. Cara, se você vai ficar contando os nossos segredos de infância assim, Giovanni, eu vou ter que contar os seus também. Ai, meu Deus. Vocês querem que eu saia da sala? Não, a gente não se preocupa que o sonho dele tem Alzheimer. Não. Tem certas coisas que é preferível ter Alzheimer mesmo. Bem, enfim. Pessoal, agradecimentos à parte, hein, Renato? Mais uma vez como fanboy, cara, é sempre um prazer estar aqui contigo, tá? Por favor, apareça mais de algumas milhões de vezes. A gente vai sempre te receber aqui com muito carinho. Um abraço a todos, até o próximo episódio. E vou também me despedir aqui. Muito obrigado, Renato, muito obrigado a todos que ouviram a gente. E eu vou sair de uma forma assim bem singela. Open door, fui. Ai, meu Deus. Excelente. Bom, pessoal, eu agradeço o convite, estou à disposição sempre que vocês quiserem me chamar para fazer. Eu acho muito legal, bacana esse lance, principalmente esses podcasts que remetem a gente ao passado. É muito gostoso relembrar aqueles anos 80, anos 90. Então, precisando de mim, pode me chamar que estou sempre à disposição. E o pessoal que está ouvindo também manda comentários lá na página. Estou sempre lendo lá a página do Retrocomputaria. Deixa comentários lá e vamos tocando. Vamos ver o que vem. Vem muita coisa boa por aí. Então, assim, gente, segue aquela mais do que original e inédita sessão de leitura de e-mails ou comentários, sabe-se lá o que vem depois. E a gente se vê daqui a 15 dias. Até mais aí. Retrocomputaria. Baixos teores de alcatrão e nicotina. Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de e-mails, comentários, tweetadas, sinais de fumaça e outros meios de comunicação com a Retrocomputaria. E nesse polígono regular de somente 2 lados, sou eu aqui, Ricardo Pinheiro. E eu aqui também, violando as leis da física, Giovanni Nunes.
Então nós vamos ler e comentar os comentários que recebemos a respeito dos episódios 41, parte A e B, e também retro hits e retro besteiras que tiveram por aí. Então, vamos começar primeiro trazendo uma rápida explicação que desde o episódio 40, 41, a gente andou tendo problemas sérios para baixar os episódios. Basicamente, a gente pode falar a vocês aqui, lembrar que administradores de sistemas são pessoas, também tem problemas de saúde, e acontece às vezes a infelicidade de quando um precisa de mim viaja, o outro está doente. Então, digamos que isso impactou negativamente nos nossos problemas com downloads recentemente. Estamos tentando resolver, o pessoal da empresa da Ampus, sempre muito prestativo, está tentando resolver agora. Esperamos que quando vocês estiverem ouvindo isso já terá definitivamente resolvido. Mas pedimos desculpas a vocês, nossos ouvintes, por causa desse problema que nós tivemos. Então começamos então pelo episódio 41, parte A, onde o Buana Gessel começa falando sobre nosso episódio, que foi a nossa conversa com outro Buana, Buana Laércio. Buana 2. É o Buana 2, Laércio Vasconcelos. Do qual o Buana foi Padawan. Exatamente. E Gessel comenta, né, que a cena da negociação da Microsoft com a IBM é a que mais se afastou da realidade do filme. No caso, ele está falando do Pirata do Vale do Silício. E não digo isso por causa do efeito em que tudo congela e o Balmer sai de uma cena para fazer um comentário para o espectador. Isso aqui tem relação a ver com histórias que se conta de a própria família do Bill Gates, no caso do pai, que é um advogado, a mãe, que você fala, era a secretária da IBM, que conseguiu a reunião para que o filho dela fosse lá mostrar o brinquedinho novo que eles estavam pensando em fazer. Sim, esse é um filme que eu, em particular, não gosto muito. Ele é muito fantasioso, muito exagerado. É bem hollywoodiano. Se vocês tiverem curiosidade para saber realmente coisas a respeito da história, recomendamos que vocês peguem os documentários em 3 partes do Robert Kringley, que é o Triunfo dos Nerds, que ele é um documentário feito pela PBS, é um documentário bem mais fiel a respeito do assunto. E se for dar uma passadinha no legendas.tv, que as legendas que estão lá fui eu que revisei, tá? Eu não aguentei quando eu peguei a legenda para passar esse documentário uma vez na escola e tava lá se referindo ao Bob Frankerton, sócio do Dan Bricklin na criação do Visical, que referindo o nome do cara como Bob Frankenstein. Isso não dá, eu tive que corrigir as legendas. Se é um documentário ou ouçam o Retrocomputaria. Eu tô tentando fazer mais. Eu tô tentando fazer campanha lá na escola, em vez de passarem Piratas do Vale do Silício pros alunos, botaram o Retrocomputaria pra eles ouvirem. Garanto que eles vão rir um bocado. No mínimo. E encerramos aí o 41 parte A, agradecendo e pedindo um pouco mais de compreensão por parte do Ariel, nosso ouvinte de longuíssima data. Mas só uma coisinha, o Humberto Costa tinha falado muito bom episódio, esperava tempo, finalmente falando dessa gambiarra tecnológica que a maioria chama de computador hoje em dia. Parabéns. Muito obrigado, Humberto. DPG down aqui demais e o Humberto subiu demais. Ai, caramba! E no Retro Hits número 100, chegou o Emil, né? No episódio 100, fizemos a trilha sonora do Salamander, talvez um dos shotnaps mais difíceis que eu já vi na vida. Chegou o Neo, na verdade. Nessa foto ele tá parecendo mais o Neo do Matrix. Pois é. Mas é o Emil, né? Emiliano Fraga, nosso amigo, que participou no episódio 39, comentando que a trilha sonora é magnífica, e um dos comentários que ele encontrou lá num vídeo no YouTube que tem a trilha sonora do Salamander, ele botou... de um usuário do Commodore 64 dizendo que ele gostava muito da versão do Salamander do 64, jogou bastante o bicho, essa versão, e que gostava da versão do C64, mas que a versão PSG-SCC da Konami é muito superior ao áudio do C. Naquele negócio, convenhamos, né? 3 canais de PSG, 5 canais de SCC e o pessoal da Konami japonesa botando a mão, né? Pois é, não dá pra competir. É difícil, né? Por mais que uns gostem do áudio do Cid e sejam fãs, realmente a concorrência difícil. E aí no 41 parte B, nós tivemos alguns comentários ainda com o nosso programa do áudio, né, infelizmente. Vamos resumir assim, chegando no Humberto Costa, que eu tinha esquecido dele no último episódio, dizendo que ele conseguiu ouvir os episódios, como sempre perfeitos, parabéns, acompanho desde a época do episódio 4, e sempre quando eu imagino que vocês já estão ótimos, vocês lançam um episódio ainda melhor. Parabéns mesmo, olha que legal. A casa agradece.
Que bom que tem gente que acha que a gente faz alguma coisa boa, né? Às vezes quando eu ouço, falo, puxa, isso aí. Tem alguns episódios ao longo da nossa história que não nos dão muito orgulho, mas nós fazemos um esforço danado para que todos eles sejam motivos da gente se sentir bem ao fazê-los. E aí o meu, de certa forma, Patrício, Gustavo Ribarcic, faz uma saraivada de comentários. Primeira coisa, ele comenta a música LA Cat na abertura, foi culpa do Juan, me passou a música, falou, coloca na abertura, eu coloquei, e ele comenta que o padrão MCGA era um adaptador gráfico dos modelos mais baratos do PS2, fazia 320 por 200 com 256 cores, e 640 por 480 em duas cores, ambos com paleta de 18 bits. Que dá 4, mas ele corrigiu no comentário seguinte. Ele corrigiu embaixo, então dá 262.144 cores. Na época era arrasador. Muitos jogos foram produzidos pelo primeiro modo gráfico, né, para MCGA, e o VGA era compatível, então dentro do padrão VGA você tinha os modos gráficos do MCGA. E ele herdou esses modos aí. O Gustavo também acrescentou belas palavras finais, Juan. Na época queria um MSX, mas ganhou um PC XT, também é uma máquina fantástica, uns jogos incríveis, apesar do CGA e o velho PC Speaker. Mais ou menos. Assim, adiantando um comentário meu lá de baixo, eu vou ser honesto, eu já tinha MSX, meu pai tinha um XT, e o único jogo no PC que me empolgou a ponto de querer jogar, o primeiro deles, foi o Wing Commander. Meu pai já tinha um 386 na época, então... Já que o Sandra não está aqui, a gente comenta que o Wing Commander teve uma atriz pornô fazendo a cena de vídeo. Do Wing Commander 3 ou 4, não sei qual, mas ele vai saber, ele vai mencionar. Em algum momento ele vai citar isso. Aí depois tivemos um bate-papo sobre monitores Hércules, CGA, placa de vídeo CGA Hércules. Mas eu vou estar com vocês. Passem lá e dêem uma lida e divirtam-se. Inclusive eu lembrando coisas do passado do Giovanni, né? Quando eu conheci ele e o monitor Hércules dele. Mas que diga-se de passagem, esse bate-papo tudo aqui me fez rememorar o Sander irritado da vida com o fato que o sistema dele não conseguia rodar o Golden Axe, mesmo em CGA. Pô, mas em CGA ele conseguia ver o machado do anão? Conseguia ver. O jogo até rodava, você assim, tinha que ter muita pressa em terminar. Entendi. O Gustavo fala ainda mais no comentário, ele acrescenta que o clima dos jogos era outro. Você tinha Microsoft Flight Simulator, todos os Leisure Suits Larry, que sei lá, fizeram acho que uns 50 Larrys diferentes. Space Question. Test Drive, em 2 Test Drive eu lembro de ter jogado no XT. Era legalzinho. Test Drive eu tinha uma amiga também, amiga TST. VET, que eu não conheço. Budokan, que eu lembro de ouvir falar. Essa peça que a gente não sabe quem seja. Tá bom. Todos esses rodavam no XT com CGA. Tenho a impressão que cheguei a rodar Monkey Island no meu XT, mas talvez eu tivesse um 286. Eu acho que você devia estar com 286 para rodar o Monkey Island. Isso aí, acho que a memória dele tá falhando também. Coisa da idade. E também, como nós dissemos que foi uma saraivada de comentários, ele ainda complementa o fato de que o CGA permitia um modo com Color Artifact que foi usado em vários jogos, somente os jogos mais antigos, quando não tinha nenhuma outra opção. Ele deixou alguns links aí de exemplo, e eu vou dar assim pegando o Mob Games, procurem pelo Carmen Sandiego de PC, vocês vão ver as diferenças entre o CGA e o CGA ligado na TV com o Color Artifact. É outro mundo. E você acrescentou, né, que em algumas máquinas nacionalizadas, como o MF86 da Microtech, tinha série de vídeo composto na placa CGA. E NTSC, ou seja, não era nem PAL-M. Nessa época você não tinha televisão ainda que chaveasse no NTSC PAL-M, não é uma coisa comum, tinha que ter transcoder. Só depois de 95, eu acho, começou a se popularizar no Brasil. Mas aí em 95 eu já não queria nem saber ligar na TV, né? E falando em popularizar, né? O Juan comentou, né, que o Pac-Man linkou e mostrou um comentário de um cartucho pro PC Júnior, e a caixa era de aproximadamente 15 centímetros por 22,5 por 2,5 centímetros. Mas era uma caixa grande, tanto que o Juan comentou, especulou o tamanho do cartucho, achou que o cartucho era um trambolho, e na verdade o cartucho era pequenininho. Pelo que as fotos indicam, o cartucho tem a cara de ter um tamanho muito próximo dos cartuchos de Atari da série XXL. Sim. Então o Juan acabou fazendo um comentário achando que era uma coisa e não era, e o próprio Pac-Man comentou depois, olha, no eBay tem alguns cartuchos aí, mandou um link, quem quiser entrar no eBay vai encontrar, tem alguns à venda. Eu vi alguns cartuchos de PC Júnior à venda. Se você tem um PC Júnior, pausa pra rir.
Desculpe se você tem PC Júnior, a gente tá rindo dessa miséria, tá? Mas se você tem um PC Júnior, pode dar uma voada no eBay, dar uma olhadinha que você vai conseguir comprar um cartuchinho lá, talvez um cartucho de basic ou coisa do tipo. Coitado, você nem vai conseguir usar o programa, o computador, coitado. Faltar bateria pra poder alimentar aquele bendito teclado sem fio. Haja pilha. Nem dá pra usar pilha Duracell, porque vaza. As últimas Duracell recentes estão vazando mesmo. E aí vamos pra sessão Voando a Cometa. A saraivada de comentário do Gustavo Ibassi, tivemos um bombardeio de comentários do Boa Gessel. E o Gessel começa muito bom, como sempre. Obrigado. Mas vocês precisam dar um desconto para a Intel, pois na época do lançamento do IBM PC, os projetos do 8086 e 80286 estavam quase prontos. Não existia nenhum produto importante com 8086 e 8088, e nenhuma biblioteca de software tornasse a retrocompatibilidade importante. O primeiro PC no Brasil foi o Ego da Softec, lançado no Microfestival em maio de 1983. A Microtech lançou seu PC em 2001 e a Ascop seu Nexus 1600 na Feira Nacional de Informática em outubro do mesmo ano. Se eu me lembro bem, essa feira foi em São Paulo. Os anos pares eram no Rio e os anos ímpares em São Paulo. A Compaq, que nós citamos, foi fundada por engenheiros da Texas que ficaram frustrados que a diretoria da empresa não deixou eles fazerem TI Professional 100% compatível com o PC. Por isso, tomaram tanto cuidado na engenharia reversa da BIOS. Mas a IBM só processou quem copiou direto a BIOS, mas quem olhou a listagem publicada e reescreveu o código não teve problema nenhum. Então a IBM só processou quem realmente fez a cópia descaradamente, né? Quem pegou a listagem, fez o método da Clean Room, que o Robert Kringler até comenta, né? Só que a história é escrita pelos vencedores e a Compaq na era tal, quando o Bob Kringler escolheu a ideia de que a técnica Clean Room da Compaq tinha sido importante. A técnica pelo Clean Room é muito mais importante do ponto de vista jurídico do que do ponto de vista técnico, né? Não, com certeza. Sim. Mais uma do Gessel. Esqueci de dizer que a aprovação da C era necessária para um computador ser legalmente vendido para qualquer um na época da reserva de mercado, não apenas para empresas estatais. Sei, para quem não sabe, a gente citou isso, a Secretaria Especial de Informática era um órgão da Presidência da República, que era responsável por aprovar ou desaprovar projetos de computadores no território nacional na época da Lei de Reserva de Mercado. A C impediu a Unitron de vender seu Mac 512 para pessoas físicas, por exemplo. Então todos os Mac 512 que estão por aí são protótipos, que são as unidades de pré-produção. Unidade de demonstração. Inclusive aquele pedido que a Apple comprou, né? A Apple conseguiu comprar um que estava em demonstração. Não saibamos como, né? Ele foi seduzido pelo Steve Jobs. Ou então ser queimado, destruído em praça pública lá em Cupertino, né? Por aí. Qualquer história sobre PCs no Brasil seria incompleta sem mencionar o chipset para 286 da Itaúcom. E aí ele mostra um link de uma apresentação onde ele achou algumas fotos dele. A Softec usou esses chips para construir um AT numa placa de expansão. Então a placa principal só tinha os conectores ISA. Para obter uma máquina completa, colocava uma placa com processador, chipset memória e uma segunda placa que tinha o controlador de vídeo CGA, controlador de flop, HD, serial paralela. As famosas então, então isso era um exemplo de era tipo um backplane onde você encaixava as coisas. É a filosofia que você tem na Silicon Graphics, por exemplo. Como dava para construir um AT com apenas duas placas, eles fizeram um laptop com espaço para 3, de modo que você podia ainda colocar um modem e uma placa de rede. O laptop funcionava com bateria, enquanto que os laptops 286 disponíveis no exterior na época, isso produzido de 1988, tinham que ser ligados na tomada. As pessoas falam dos atrasos provocados pela reserva de mercado, mas esse foi um caso que o Brasil estava na frente. Todo mundo sempre fala mal da reserva de mercado, mas durante o período da reserva teve desenvolvimento como, por exemplo, o SOC, que foi um Unix desenvolvido na Cobra, computadores. A própria clonagem do Macintosh, né? Dos integrados específicos do Macintosh, como também da ULA, do TK90X, 90X95, e dos integrados também do Apple VZ, né? Pois é, você tinha também, na época você já tinha fábrica de componentes eletrônicos, de micros, de TTLs, tudo então surgindo no Brasil. Era alguma coisa, né? Quando acabou a reserva de mercado, foi tudo pro maneta, dançou tudo, e agora, por conta da TV digital, a duras penas, na marra, o governo forçou a barra para ter uma fábrica no Rio Grande do Sul para fabricação de componentes. E dizem que a fábrica não está dando lucro. Foi um legado da reserva de mercado, e sempre só lembra da reserva de mercado como uma coisa muito ruim, mas foi um legado que foi perdido ao longo do tempo. Foi descartado
desligado por conta do fim da reserva. Infelizmente a Softec fechou sem ter vendido essa máquina. Não sei o que aconteceu com a unidade de pré-produção. Seria um negócio interessante ter numa coleção, como o Mac da Unitron ou o Commodore 65 da Commodore. Um detalhe do laptop 286 é que ele salvava o conteúdo da memória numa área especial do HD antes de desligar e restaurava tudo ao ser ligado. Nos laptops estrangeiros eles implementavam uma funcionalidade semelhante usando memória estática, que era bem mais cara, e mantendo o conteúdo enquanto o micro estava desligado. Quase 10 anos depois, a Microsoft implementou esse recurso de salvar e restaurar a memória no disco no Windows, ou seja, a hibernação. O que eles fizeram na época foi a hibernação, antes mesmo de existir a hibernação. Eles já tinham bateria, né? Meu medo acho que devia ser uma bateria de Fusca. Então, o usuário do notebook não só tinha que ter um preparo físico especial, como ser autorofilista também. Para levantar uma bateria de carro. Eu lembro que os portáteis dessa época eram um equivalente a um gabinete de torre que pesavam 10 a 12 quilos. Sim, Solution 16. Era de 5 polegadas. Você tinha aquele da Bondwell e outras empresas, né? Eu achava mais legal o Pegasus, que tinha uma impressora matricial embutida. Ai, meu Deus. Acho que eu lembro disso. Esse tinha que ser fisiculturista, não autorofilista. E encerrando nossos comentários, um comentário nas retrobesteiras, episódio parte G. Não, gente, não acabou. Vocês não ouvirão mais uma retrobesteiras, que deveria ser a parte H. E aí sim, encerrou, de abobrinha que a gente... Foi este ano, depois começa tudo de novo. Ah, sim, em 2015 vocês vão ter que aturar tudo de novo. Coitado de vocês. Temos o comentário do Jorge Santos, que diz: sinceramente eu me divirto com esse especial retro descontração por trás dos bastidores. A gente tem cogitado a hipótese de começar a dopar o Sander, né? Mas se a gente dopar o Sander vai dirigir vai perder um pouco a graça o podcast, enfiar uma meia na goela dele e ver o que dá pra fazer. Alguma coisa, né? Porque vocês já notaram que o potencial de geração de abobrinhas, quando juntam alguns dos membros da quadrilha, quando eles se juntam, tende a quase o infinito, né? E além. To infinity and beyond. Nos comentários também são isso. Encerramos. Agradecemos a vocês que têm nos ouvido, que têm nos aturado. Continuem ouvindo. Agora o próximo episódio, nunca antes na história desse país, o Retro Computaria fez um episódio temático e localizado no tempo. Nosso puro oportunismo, né? Sim, nós somos completamente oportunistas e caras de pau em dizer isso. E nós vamos fazer isso no próximo episódio. Mas vocês vão saber daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias vocês vão descobrir qual é o assunto que a gente vai tratar. Mais uma vez a vocês, nosso muito obrigado. Obrigado por vocês terem ouvido, estarem comentando, participando. Enviem sugestões, comentários, receitas de bolo, coisas assim. Já receitas de Retrobrite pro Sander, né? Oh yeah! Sim, aquele computador dele lá, o Fujitsu Melting Towns, né? Então agradecemos os seus comentários, gente. Nós nos vemos depois desse episódio com o mestre Renato De Giovanni. Nós nos vemos agora no episódio 43, daqui a 2 semanas. Até mais. Até mais aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque acho que a gente não falou essa frase que marca o podcast. Verdade. Fui. Até mais. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.